Vamos continuar na noite de hoje a série que nós já temos falado sobre investimento seguro, um investimento, sim, que oferece retorno garantido, mas não estamos nos referindo a um investimento financeiro, como o mundo propõe a nós. A Bíblia tem muito a nos oferecer em termos de conselhos e princípios sobre os quais devemos investir o nosso tempo, as nossas forças e a nossa vida, de maneira que agrade ao Senhor. E na noite de hoje eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito da nossa missão, a missão de Deus que confiou a nós. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 67. Nós não conhecemos o autor desse salmo. Esse é um daqueles salmos órfãos, como os teólogos definem ele, por não conhecermos o seu contexto histórico, por não conhecermos ao certo a sua autoria. Mas os salmos, na verdade, são expressões de orações em formas de cântico. Pessoas que confiavam em Deus em momentos de angústias, elaboram expressões de orações cantadas e são registradas para nós nesses salmos. Nós podemos observar que os salmos contidos na nossa Bíblia não é apenas um livro. Na verdade, originariamente, eram 5 livros, ok? Que foram compilados e hoje nós temos em um único livro. O salmo judaico é um pouco diferente das nossas músicas, porque enquanto a música brasileira é caracterizada por métrica, por rima, os salmos são caracterizados por outros elementos, como, por exemplo, pelo paralelismo, pelas figuras de linguagem, onde ideias se contrapõem, se somam ou se acrescentam. Essa que é a grande característica de um salmo judaico. E dentre o livro de salmos, existem salmos de ação de graças, como é o Salmo 67, existem salmos de súplica, de oração, existem salmos didáticos, salmos reais, salmos de sabedoria e tantas outras classificações que nós podemos encontrar no livro de Salmos. E esse salmo, o Salmo 67, é um salmo de ação de graças nacional, comunitário, onde todo o povo de Israel, juntos reunidos, querem louvar a Deus pela ação, pela intervenção graciosa dele a favor do povo, a favor da nação, e suplicar ao mesmo tempo bênçãos para si, com um objetivo claro, o de cumprir com a sua missão, com o proclamar do amor de Deus às nações. E é isso que nós vamos aprender lendo e estudando nessa noite o Salmo 67. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Senhor, nós queremos, nesse momento, mais uma vez, engrandecer o teu nome. Dessa maneira, agora, comunicando com fidelidade a tua palavra aos nossos corações, às nossas mentes, e apreendendo dela, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar na noite de hoje. Por isso, nós suplicamos que o Senhor tenha total liberdade a falar aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, e escrever a tua verdade em nossas vidas. Por favor, não permita que este, que tem a responsabilidade de comunicar essa mensagem grandiosa, venha falhar. Não permita que eu venha falhar nessa comunicação. Não permita que ruídos, ó Deus, se apresentem diante dessa mensagem tão grandiosa.
mas que o Senhor possa, ó Deus, falar claramente, por meio do Teu Santo Espírito, às nossas vidas e ao nosso entendimento. Essa é a nossa oração que fazemos e apresentamos a Ti nesse instante, Senhor, no nome puro, grandioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Se nós pudéssemos resumir o Salmo 67, uma pergunta, certamente essa pergunta seria: como Deus se torna conhecido entre os homens? Como Deus se torna conhecido, pelo menos o seu nome, a sua pessoa entre os homens, entre as nações, entre os povos? O salmista começa dizendo no versículo 1, uma súplica, uma oração de petição. E a resposta a essa temática de como Deus se torna conhecido entre os povos e entre as nações, já é apresentada a partir da própria petição do salmista. Ele diz: ó Deus, seja gracioso para conosco e nos abençoe com uma finalidade, para que essa graça e essa bênção possa resplandecer em nossas vidas, e assim possamos fazer conhecido em toda a terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A súplica que o salmista nos apresenta visa tornar conhecido o nome de Deus entre todos os povos. E essa verdade deveria chamar a nossa atenção para algo que às vezes passa despercebido por nós. Não é errado desejarmos alguns objetos, alguns anseios familiares, pessoais, profissionais. Mas a pergunta que devemos fazer ao desejar essas coisas é: como elas contribuem, ou pelo menos deveriam contribuir, para tornar o nome de Deus conhecido entre todos os povos, para tornar essa salvação conhecida entre todos os homens. Não é errado desejarmos algumas coisas que venham a trazer para nós um certo deleite, um certo conforto. A Bíblia não condena essas coisas, mas a Bíblia dá a elas um novo sentido. Nós devemos ser bons mordomos daquilo que Deus confia a nós. Por isso a súplica do salmista é: Senhor, mais uma vez, por favor, seja gracioso em meu emprego, em meu trabalho, seja gracioso em minha vizinhança, em minha família. Senhor, faça resplandecer, e aqui o salmista toma emprestado a bênção sacerdotal lá de Números 6, com um objetivo: não é para a vaidade daquele que o suplica, não é para a ostentação, não é para engrandecimento daquele que o suplica, mas com um objetivo: que ao nos confiar todos os bens ao qual desejamos e aspiramos, ansiamos, nós possamos usá-los para a proclamação do teu nome, para fazê-lo conhecido entre todos os povos. E essa súplica já era uma promessa que Deus havia estabelecido com o seu povo já desde a época de Moisés. Deixa seu dedo aí separado no Salmo 67, mas vá rapidamente comigo lá em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. E vamos ler, por exemplo, as bênçãos que Deus confia ao povo de Israel, presentes lá nos versos 5 a 9, do capítulo 4 de Deuteronômio. Diz assim Deuteronômio 4, a partir do verso 5 até o verso 9. Eis que eu, Moisés dizendo, eu vos tenho ensinado estatutos e juízos. Moisés tem ensinado a lei do Senhor ao povo de Israel. Como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Quando eles fossem assumir Canaã,
a terra prometida. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Moisés diz àquele povo: olha, Deus está lhe dando terra, Deus lhe dará paz e segurança militar nessa terra, e Deus está lhe dando leis, para que vocês, ao observarem essas coisas, sejam reconhecidos diante de todos os povos como um povo sábio, como um povo que tem um relacionamento pessoal e íntimo com esse Deus. De maneira que esses povos, ao olharem para o relacionamento de vocês, venham ser atraídos até vocês e venham ter o nome desse Deus ao qual vocês servem, conhecido entre as nações. Interessante, muito interessante a maneira como Deus agiu por meio de Israel e a maneira como ele age hoje no meio da igreja. Parece que no Antigo Testamento, a predominância da maneira como Deus se tornava conhecido entre os povos, entre as nações, era por um movimento de atração. Predominantemente os povos viriam até Israel à medida em que Deus os abençoasse. Os povos iriam passar fome, seca, mas Israel não. Deus lhe daria a colheita. E eles necessariamente iriam ser atraídos àquele povo, de maneira que aqueles povos pagãos iriam olhar para Israel e iriam falar: quem é esse Deus a qual vocês servem? Porque esse Deus é um Deus grandioso, e é um Deus que cuida dos seus filhos. Queremos servir a esse Deus. Quando nós olhamos agora no Novo Testamento, e para a igreja de uma forma muito particular, nós vemos o Senhor Jesus comissionando agora os seus discípulos, em Mateus 28, dizendo o contrário, dizendo: agora a maneira será outra, vocês irão por todo o mundo, pregando, proclamando a mensagem do reino, fazendo discípulos de todas as nações, e batizando-os em nome da Trindade, e fazendo-os guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Se existe algo que nós devemos suplicar ao nosso Deus, deve ser as bênçãos de Deus, que não tenham proveito apenas para nós, como nos ensina o salmista, mas que venham ser bênção para nós, e instrumento de proclamação do nome desse Deus. Invista em sua missão. Invista na missão ao qual o Senhor confiou a você. Seja Deus gracioso. Senhor, eu preciso de um carro, porque hoje não é luxo, Senhor. Hoje já é uma necessidade para deslocamento, mas que esse carro sirva ao teu reino. Senhor, eu gostaria de ter uma promoção no meu trabalho, um aumento no meu salário. Não é pecado suplicar por essas coisas. Mas, Senhor, eu quero dizer que com esse aumento, com o meu salário, com aquilo que o Senhor tem confiado a mim, eu quero usá-lo para a glória do seu nome, para conhecimento e expansão do teu reino. Senhor, tudo aquilo que eu tenho suplicado não é de forma egoísta. Senhor, tudo aquilo que eu tenho apresentado diante de ti em oração não é apenas e exclusivamente para o meu benefício próprio. É para que tornar a tua salvação conhecida em todas as nações.
Essa é a oração do salmista. Depois nós percebemos um pouco mais adiante que esse mesmo salmista que inicia o seu cântico por meio de uma petição, vai descrever os atributos de Deus no seu salmo. Ele vai dizer, a partir do verso 3 ao 6, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, porque tu julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Mais uma vez, ele, como uma espécie de um refrão, ele reproduz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. O salmista começa na sua oração reconhecer as qualidades que marcam o Deus a quem ele pede. E ele começa a dizer: olha, esse Deus, ele é um Deus gracioso para com o seu povo, para com Israel. Esse Deus é um Deus abençoador. Ele tem prazer em oferecer o prazer aos seus filhos, o deleite dos seus filhos. Esse Deus a quem servimos, ele é salvador do homem, e por isso devemos proclamar a salvação a todas as nações. Esse Deus, ele é justo juiz, porque ele julga os povos com equidade, ou seja, com retidão. Se o Sérgio Moro falhar, o nosso Deus não falhará. Se o Supremo Tribunal falhar, o nosso Deus não falhará. Porque o nosso Deus julga todos os povos com equidade. O nosso Deus, ele é um Deus que guia todas as nações. Ele conduz a história de todos os povos. E além disso, diz o verso 6, ele é um Deus providente. Ele é um Deus que dá aquilo que o homem precisa. Ele dá o seu fruto, ele dá a colheita, ele dá a chuva, ele dá a fertilidade, ele dá, especialmente no contexto de agricultura e pastoril, né, aquela parte de gados, ele dá aquilo que é necessário para a subsistência do seu povo. Por isso o salmista diz: quem Deus é, a partir daquilo que, como ele age, a partir das suas qualidades. É possível que ao longo da sua vida você tenha experimentado momentos em que você se esmerou e lançou mão de tudo que estava ao seu alcance. Mas você não pode deixar de confiar na providência de Deus. Esse é o Deus que dá o seu fruto na estação própria, para dar a subsistência aos seus servos, ao seu povo, no momento que eles mais precisam. Devemos lembrar que uma das qualidades desse Deus a quem nós servimos é de que ele é abençoador do seu povo. Nunca se esqueça isso. Portanto, quando você estiver em momentos de angústia e aflição, ore a Deus como salmista, derramando o seu coração, dizendo: Senhor, resplandece sobre mim o teu rosto. Senhor, seja gracioso para conosco. Senhor, faça resplandecer sobre nós o teu rosto e nos abençoe, Senhor. Porque a tua palavra me ensina que o Senhor também se agrada, tem prazer em abençoar os seus filhos. Não estamos aqui com isso dizendo que levantamos a bandeira da prosperidade, não é isso, de forma alguma. Mas nós precisamos reconhecer que as Escrituras também nos ensinam que à medida que obedecemos a Deus, nós somos beneficiados, porque Ele, em sua infinita graça e misericórdia, tem prazer em nos abençoar, com todas as sortes de bênçãos, a partir das bênçãos espirituais. Depois nós vemos, já ainda no versículo 6 e terminando o Salmo no versículo 7, que Deus abençoa o seu povo, para que esse povo, a quem Ele comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele constituiu parte de uma mesma família,
para que esse povo seja agente de bênçãos. Querido irmão, querido visitante, eu quero dizer uma coisa a você. Se você olhar da ótica egoísta de que tudo aquilo que você tem é único e exclusivamente para o seu benefício, você ainda não compreendeu o caráter desse Deus a quem você serve. Esse Deus nos dá tudo o que temos para que a gente possa compartilhar e fazer conhecido a bondade e o nome desse Deus a quem servimos. Se você acha que você é muito competente no que você faz, a Bíblia chama isso de vaidade e de orgulho. Deus o abençoa para que você seja um agente de bênçãos. Certamente você conhece a história de Abraão. E Deus estabeleceu uma aliança com Abraão lá em Gênesis capítulo 12. E ele naquela aliança, ele disse assim a Abraão: Abraão, eis que eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas ele tinha um propósito, tudo isso. Ele fez isso porque ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos descendentes espirituais de Abraão, porque todo aquele que serve a Cristo descende, não geneticamente de Abraão, mas espiritualmente em Abraão, porque Abraão creu na promessa. Devemos enxergar as oportunidades e as bênçãos que Deus nos concede, da perspectiva da qual Ele nos oferece, de compartilharmos aquilo que Ele confia a nós. Na idade medieval, um indivíduo que você deve já ter ouvido falar bem, chamado Francisco, natural de Assis, na região da Itália, ele veio introduzir uma famosa teologia, chamada até hoje de teologia da pobreza, onde todos os bens que o homem possuía era rotulado por ele como luxúria, como o pecado da luxúria. Francisco não entendeu, de forma alguma, a verdadeira mensagem de Deus. Já no início do século XX, nós convivemos com o outro extremo, que o segmento neopentecostal introduziu, chamada famosa teologia da prosperidade. E mais uma vez esse grupo não entendeu a proposta que o Senhor oferece ao seu povo. A proposta que a Bíblia nos oferece é a teologia da boa mordomia. Não é a teologia da pobreza, nem da miséria, e nem é a teologia da prosperidade, mas a teologia da mordomia, na qual nos faz perceber que tudo aquilo que temos vem de Deus, que generosamente confiou a nós para tornar o seu nome conhecido em toda a terra. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta ao olhar para o Salmo 66. Você tem feito como o salmista no versículo 7, ele nos convida a fazer? Diz lá o Salmo 67, verso 7, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Abençoe-nos Deus, e aquilo que recebermos de Ti será usado para o serviço do Teu reino, para a proclamação do Teu nome. Abençoe-nos, Deus, e no que estiver ao meu alcance, os confins da terra o temerão. Deus responde às nossas súplicas, para que todos nós também sejamos respostas de oração para outros, para aquele que se encontra perdido e carece da tão grande salvação, mas para aqueles que se encontram talvez no campo, necessitando de sustento,
e para aquele que convive com você diariamente na sua semana e que ainda não entendeu o verdadeiro sentido de Cristo em sua vida. Se existe algo que eu gostaria de desafiar você em 2017 a viver e envidar esforços, é que você invista na missão de Deus que Ele confiou a você, de torná-lo conhecido, tornar o seu nome conhecido sobre toda a face da terra, entre todas as nações. Quero concluir esse tempo fazendo apenas 3 perguntas. Como você está lidando com os recursos que o Senhor tem confiado a você? Você reconhece que tudo que você tem e recebe vem de Deus e deve estar a serviço dEle? Eu não estou dizendo que você não deve pagar suas contas, que você não deve comprar um carro melhor ou coisas do gênero. Eu estou dizendo que você não deve fazer isso às custas do reino de Deus. Cristo já dizia isso para nós: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo aquilo que você de fato precisa lhe será acrescentado. Como você tem lidado com os recursos que Ele tem confiado a você? Minha segunda pergunta é: como estamos tornando conhecido o nome de Deus entre os homens? Aliás, essa é a pergunta que o salmista nos responde no Salmo 67. Como estamos tornando conhecido o nome de Deus entre os homens? Será que temos sido aqueles famosos crentes 007? Agente secreto de Deus? Ou será que nós temos levantado a bandeira da ética de Deus no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, e daquilo que Cristo fez em nós e a partir de nós? E por último, você tem tido uma visão correta a respeito de Deus, uma visão equilibrada? Perceba que esse salmista, o autor desse salmo, quando ele descreveu os atributos de Deus, à medida em que ele reconheceu que esse Deus, ele é gracioso e misericordioso, ele também reconheceu que esse Deus é justo. Ele é um justo juiz, um juiz reto. Muitas das vezes temos uma percepção desequilibrada de Deus. Ou Deus é só amor, ou criamos a imagem de um Deus vingativo, açougueiro, irado. Perceba que o salmista nos propõe uma imagem equilibrada de Deus. Ele é gracioso, mas a sua graça e o seu amor não anula a sua justiça e a sua santidade. Temos tido essa percepção de Deus? Quero convidar você a investir na missão que Ele confiou a você, para que a sua vida seja verdadeiramente a vida de um embaixador de Cristo, de um representante, de um proclamador da mensagem do reino. Incline sua cabeça mais uma vez comigo, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por toda essa mensagem grandiosa que o Senhor confiou a cada um de nós. Senhor, nós queremos reconhecer que muitas das vezes falhamos em tornar conhecido o Teu nome. Queremos reconhecer que muitas das vezes falhamos em ter a perspectiva correta daquilo que o Senhor tem confiado a nós, mas queremos suplicar que o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, nos ajude a perceber as oportunidades que o Senhor nos tem dado para tornar o teu nome conhecido entre todas as nações, para usar adequadamente os bens que o Senhor tem confiado a nós em favor do teu reino. Senhor, nós não cremos como esse grupo dito cristão tem propagado tão nocivamente na teologia da prosperidade.
mas nós cremos que o Senhor, na sua infinita graça, nos dá muito, mas muito mais do que precisamos e merecemos. E nós te louvamos por isso. Por isso, ó Deus, portanto, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos tudo que o Senhor tem confiado a nós, às nossas famílias, em favor do teu reino. Porque sabemos que assim, ó Deus, o Senhor será agradado, honrado e engrandecido. Eu te peço por mim e te peço por toda a tua igreja Batista Vida Nova, em nome de Cristo Jesus. Amém.